O que são compostos vibracionais? É bem interessante de falar porque compostos vibracionais tem a ver com isso que está aqui, plantas. Então a gente tem nas plantas um princípio ativo que o Dr. Bach, ainda no século XIX, descobriu esses princípios ativos. Ele ficou doente, precisou se tratar e ele foi e começou a ter insights relativos a uma possível cura com as plantas. E daí, nesse momento, ele procurou, então, fazer um tratamento alternativo que foi inspirado por uma espécie de mentor ou mentores que ele tinha. Neste momento, ele teve esse insight, então, da procura dessa cura. Ele foi desenganado pelo seu médico naquele momento e ele procurou alternativas nas plantas. E ele começou a sonhar com plantas. Flores que orvalhavam à noite, naturalmente, aqui, ó, estamos aqui na Orla do Guaíba, Porto Alegre, amanhecendo o dia, o sol ainda está saindo, são 6h10 da manhã. E neste momento as plantas estão orvalhadas. Então, o que acontece? Esse orvalho noturno, ele recolhe estas propriedades que a planta tem de uma forma harmônica pela água, que é um grande condutor de eletricidade. Então, esses compostos vibracionais, eles nada mais são, e aí começou toda essa história com o Bach, com os florais. Então, com os florais, aconteceu que ele precisou fazer esse tratamento, ele teve 3 meses de vida designado pelos seus médicos e ele conseguiu, né, fazer com que plantas que tinham no seu próprio jardim, no seu próprio pomar, começassem a produzir remédios e ele foi inspirado a utilizar esses remédios. De que forma? Colhia ao amanhecer, bem nesse horário, 6 horas da manhã, antes do sol nascer, o orvalho das plantas. E ali existe o princípio ativo das plantas. Então, o que são compostos vibracionais? São exatamente compostos que trabalham esses princípios ativos das plantas. O Dr. Bach começou um trabalho que é os florais de Bach, dentro do seu princípio, né, dentro do seu processo de busca, e se curou. Tanto é que ele veio a falecer bem depois do que tinha sido vaticinado, vamos dizer assim, que ele seria, que ele sucumbiria. Então, ele utilizou esses compostos vibracionais das plantas que nós hoje chamamos de florais. Como é que age o floral dentro do nosso corpo? O floral, ele age da seguinte forma. Ele é absorvido de 2 formas. Por exemplo, compostos vibracionais que você coloca perfume, você tem condições de fazer um trabalho muito legal, porque vai pela pele, além, né, e entra na tua corrente sanguínea, cérebro, e depois vai para o sistema emocional, o sistema psicológico. E como a planta ela tem os princípios ativos da perfeição da criação divina, ela passa essas propriedades para o organismo doente do ser humano. Mas o que é esse doente? Esse doente é um organismo que está em desalinho naquele momento. Esse organismo, neste momento, ele não tem as condições necessárias de equilíbrio, de buscar seu próprio equilíbrio. E a planta auxilia nesse momento. Então, por isso que se diz compostos vibracionais. A Bendita Flor, por exemplo, é uma empresa, a única do Brasil com selo da Anvisa, que trabalha com compostos vibracionais. Então, ela tem, nós da Bendita Flor, nós trabalhamos então com delcolônias, onde tem todo um processo de perfumaria fantástico, fragrâncias internacionais e também uma adição do floral de Raff, que é um médico argentino fantástico,
que tem esses florais, e aí esse perfume ele vai ter esse floral junto. Então eu tomo o banho, coloco o meu perfume e este perfume vai me trazer o equilíbrio. Ele traz a adição do floral. Então os florais têm para várias coisas. Nós vamos aqui ao longo de alguns vídeos depois falar mais sobre os florais. Esse é o primeiro vídeo então da série dos compostos vibracionais. Então, para a gente sim, definir o que é composto vibracional. São compostos que trabalham os princípios ativos da planta, que agem na nossa corrente sanguínea e agem também no nosso corpo humano, atuando em cima do nosso emocional, melhorando as nossas emoções, melhorando o nosso equilíbrio, a nossa atuação e a nossa saúde como um todo. Porque quando eu melhoro o meu emocional e o meu psicológico, eu melhoro tudo. Tudo acontece, né? Então, claro que tu tem que ter atividades físicas, né? Tu tem que ter respiração em lugares legais, tu tem que fazer práticas radiantes, espirituais, benevolentes, mas o floral, ele te induz, o composto vibracional te induz ao equilíbrio. A Bendita Flor trabalha com 3 tipos de compostos vibracionais. Nós temos os perfumes, que tem, que é perfumarias, Deocolônias, que tem o princípio ativo dos florais somados a ela num percentual, medido em frequência. Então, esse perfume passa a ter uma frequência perfeita para lhe alinhar e lhe passar qualidades que este floral tem, né? Nós trabalhamos também com compostos vibracionais para os ambientes, que são os transmutadores de ambiente para o profissional e para o residencial, e trabalhamos com sais de banho, né, para trabalhar essa questão da limpeza, do descarrego, o famoso descarrego. São sais com uma granulometria muito fina, com perfumaria também, e preços acessíveis. O mais importante da Bendita Flor é que é a única empresa do Brasil que tem selo da Anvisa e que tem preço acessível que você recebe em casa. Se informe mais. Gratidão, e esse é o primeiro vídeo sobre compostos vibracionais. Nós vamos seguir falando aqui nesse ambiente maravilhoso, sol nascendo, respirando esse ar puro maravilhoso. Vida, vida, vida. Gratidão.